agradecidos pela oportunidade de podermos novamente nos reunir para a continuidade dos nossos estudos. Que sejamos amparados por aqueles espíritos que seguem à frente e que também todos aqueles outros que estiverem aqui conosco, na condição de aprendizes, possam se sentir como num lar. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então vamos lá. Eu vou ler um pouquinho aqui, daqui a pouco alguém lê. Item 46, né? A gente tá no item, acabando o item anterior, né? 46. Um ponto básico que Jesus não pôde desenvolver porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e as suas consequências, mas que, entretanto, apresentou o princípio, como fizera com todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Essa lei estudada e posta à luz dos nossos dias pelo Espiritismo é a chave de várias passagens do Evangelho que sem ela parecem contrassensos. É nessa lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais, já que elas não podem se aplicar à pessoa dos apóstolos. É evidente que se reportam ao reino futuro de Cristo, ou seja, no tempo que sua doutrina, melhor compreendida, será a lei universal, dizendo-lhe que alguns dos que estão presentes verão seu advento. Isso não podia ser entendido, senão no sentido de que renasceriam nessa época. Mas os judeus figuraram que eles iriam ver tudo o que Jesus anunciava e tomaram suas alegorias ao pé da letra. De resto, algumas de suas predições cumpriram-se em seu tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as maldições que se seguiram e a dispersão dos judeus. Mas ele leva a sua visão mais longe e, falando do presente, ele faz constantemente alusão ao futuro. Né? Acho que isso encerra bem essa parte anterior, né? Mostrando que foi dito, mas foi interpretado de uma forma equivocada em algum sentido, né? Quer dizer, que a reencarnação faz menção a tempos do futuro, né? E não a tempos do presente aí. Tá. É legal ver como todos caminhamos juntos, né? Quer dizer, os judeus também que acreditam em reencarnação e seguem na mesma direção que a gente, mas tiveram uma interpretação um pouco equivocada naquela época, né? Que eles trazem até hoje para cá. Um dia vão reparar que isso é uma lei universal e não, né? E não uma visão dogmática qualquer aí que você adote. Então vamos entrar nos sinais precursores. Ouvireis também falar de guerras e de ruídos de guerras, mas resguardai bem de vos turbar, porque é preciso que essas coisas aconteçam, mas isso não é ainda o fim. Porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, famintos e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus. Então o irmão entregará o irmão à morte e o pai ao filho, e os filhos se sublevarão contra seus pais e suas mães, e os farão morrer. E vós sereis odiados por todo mundo, por causa de meu nome. Mas aquele que se preservar até o fim será salvo. 49. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, que o que ler entenda bem o que leu. Então, que aqueles que estiverem na Judéia fujam subindo a montanha. Que aquele que estiver no alto do teto nunca desça para apanhar qualquer coisa de sua casa.
e aquele que estiver no campo nunca retorne para pegar suas vestes. Mas infeliz das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rezai, pois, a Deus, que vossa fuga nunca chegue durante o inverno, nem no dia do sábado. Porque a aflição desse tempo será tão grande que, como não o haja nunca tido igual, desde o começo do mundo até o presente, e que haverá jamais. E se esses dias não forem abreviados, nenhum homem se salvará, mas esses dias serão abreviados em favor dos escolhidos. 50. Logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá, e a lua não dará mais sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão enfraquecidos. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e nos gemidos, e verão o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu com grande majestade. E ele enviará seus anjos, que farão entender a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até a outra. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e produzem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saibais que o Filho do Homem está próximo e que está à porta. Eu vos digo, em verdade, que essa raça não passará enquanto todas as coisas não sejam cumpridas. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu no tempo de Noé, porque, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca, e como não sabiam o momento do dilúvio, senão quando ele sobreveio e envolveu a todos, assim será da mesma forma na vinda do Filho do Homem. 51. Quanto a esse dia aí, ou a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas o Pai somente. 52. Em verdade, eu vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se regozijará. Estareis na tristeza, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está com dor, porque sua hora é vinda. Mas após dar à vida a um filho, ela não se lembrará mais de todos os seus males, na alegria que possui de ter posto um homem no mundo. É assim que sois agora na tristeza, mas vós verei de novo, e vosso coração se rejubilará, e ninguém vos arrebatará vossa alegria. 53. Surgirão vários falsos profetas, que seduzirão muitas pessoas. E porque a iniquidade proliferará, a caridade de muitos se resfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. E é então que o fim chegará. 54. Esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. As imagens que contém são de natureza, por sua energia que impressione as inteligências ainda rudes. Para impressionar essas imaginações, pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas em cores nítidas. Jesus dirigia-se sobretudo ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e assimilar a delicadeza das formas. Para chegar ao coração, era preciso falar aos olhos com o auxílio de traços materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. Por uma consequência natural dessa disposição de espírito, o poder supremo não podia,
conforme a crença de então, manifestar-se, senão por coisas extraordinárias, sobrenaturais. Quanto mais fossem impossíveis, melhor seriam aceitas como prováveis. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com uma grande majestade, cercado de seus anjos, e ao barulho das trombetas, parecia-lhes bem mais imponente que um ser investido somente de poder moral. Também os judeus que esperavam no Messias, um rei da terra, poderoso entre todos os reis, para colocar sua nação na primeira fila e restaurar o trono de Davi e de Salomão, não o queriam reconhecer no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material, tido como louco por uns e de partidário de Satã por outros. Não podiam compreender um rei sem palácio e cujo reino não era desse mundo. Entretanto, esse pobre proletário da Judéia tornou-se o maior entre os grandes. Ele conquistou com sua soberania mais reinos que os mais poderosos potentados, somente com sua palavra e alguns miseráveis pescadores. Ele revolucionou o mundo, e é graças a ele que os judeus tiveram sua reabilitação. E aí, algum comentário aí? Tranquilo? Né? Acho que está bem claro aqui, né? Os equívocos que a gente... Eu queria comentar que esses itens 47, 48, 49, 50, 51, 52. 54 Kardec vai comentar, né? Nossa, que medo, que frio na espinha. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia, né? E daí fala da salvação, fala dos escolhidos. Eu lembro que quando criança, tinha lá meus 8, 9 anos, minha mãe falava umas coisas dessas aqui, sabe? Isso. Nossa, que medo que eu tinha do final do mundo. Pois é. Então... E assim, é engraçado, né? É engraçado, não sei, intrigante, né? Imaginar que Jesus falou essas coisas. Mesmo que ele quisesse desenhar, né? Mesmo que ele quisesse fazer com que as pessoas desenhassem na mente o que ele estava descrevendo, né? Eu acho estranho. E eu estou assistindo um documentário que fala sobre 10 mil anos de história. E tem um que eu não vou lembrar agora, que o imperador local, ele recebia os bárbaros, mas era assim, era um de cada vez. O líder dos bárbaros. E daí o imperador, ele recebia, e daí ele passava por várias salas com um monte de show, sabe? Para impressionar. Animais tipo tigres, feito assim, gigante, com umas músicas tocando. Até ele chegar a ver o imperador. E quando ele chegava a ver o imperador estava num trono bem mais alto que ele via o imperador assim, para impressionar ele. Daí eles falavam assim, ó, ou você vem para o nosso lado, e eu posso até te oferecer alguém para você casar, né, aqui do nosso reino, né? Você tem a opção. Você tem a opção de vir para o nosso lado. Né, e trazer para eles os bárbaros, né? Já que ele era líder dos bárbaros, então ele trazia um monte de bárbaros para ser guerreiro, né? Mas daí guerreiro do Império Romano, que daí acho que já era o Império Bizantino já. Então, repete de novo, né? Parece que eles pegam aquilo e colocam nas escrituras, né? Repete de novo. É que, na verdade, se você olhar, ele resumiu aqui no final, né? De que a lição de Jesus, quando ele veio, ele era moral. Kardec é sensato quando ele vai com muito cuidado, né? Pois é, mas foi só um recado, né? Tudo isso que foi escrito aqui, né? Pois é, mas a lição que Jesus trouxe foi um recado, era moral. Ele não veio absolutamente sem nada material e não. Mas para que as pessoas pudessem entender isso, ele apelava para materialidade, para que as pessoas pudessem imaginar uma coisa forte, pesada, como você narrou aí, entendeu? Para que eles pudessem compreender. Por quê? Porque faltava conhecimento, inteligência para a civilização naquela época, 2000 anos atrás. É o que podia ser feito.
Tanto que ele não aprofundou em nada, né? Deixou pro Espiritismo para fazer esse aprofundamento. Né? Então, assim, e aí o que eu percebo, não sei, mas a gente continua ainda muito apegado a esse materialismo. Não tanto quanto antigamente, mas a gente continua achando que a religião boa é aquela do padre que se veste bem, né? Que é bonito, então tem um terno elegante, né? O pastor tem que se apresentar muito bem, elegante, não sei o quê, sempre de terno, sempre de... E vai por aí afora, entendeu? Vai por aí afora. Principalmente nas religiões modernas, né? Nas ancestrais isso já está um pouco superado, embora você tenha ainda muita questão material envolvida, mas é bem menos, né? Nas modernas não, você tem o tempo inteiro o material se coloca, né? Por isso que inclusive que o Espiritismo opta por não se utilizar a palavra religião, né? Porque qualquer palavra religião remete automaticamente para as religiões modernas, que são materiais. São púlpitos, são cerimônias, são roupagens, vestimentas, alimentos. É tudo material, entendeu? Isso aí é que mostra o poder que eu tenho para poder estar aqui falando para vocês, entendeu? E por isso vocês têm que me ouvir. Ou vocês têm esse poder também em casa? Não, não tem, ninguém tem esse poder. Né? Ninguém tem. A verdade é essa. Né? Quer dizer, ninguém em lugar nenhum tem esse poder. Que é ostentado, que é colocado para os seus fiéis. Né? Sempre foi assim. Né? É aquela história. Qual é a maior... A gente vinha falando do Nordeste, né, Conde? Qual é a maior estrutura em qualquer vila do Brasil há um tempo atrás? Qual é? Igreja. Igreja. Tu acha que é de graça que tem a Torre do Sino? É a maior estrutura que você tem na cidade. Isso quando ela já não é erigida no maior morro que tem na cidade. Então, tá aí. Ninguém é maior do que a religião católica. Entendeu? Ninguém é maior. O Satiro, na Europa era lei que a edificação mais alta tinha de ser a igreja. Ah, é? Você não sabia, não? Numa cidade era a igreja. Era a lei. Então, a torre da igreja era a lei. Tinha de ser a edificação mais alta nessas pequenas cidades europeias. Faz sentido. Mas isso aí faz sentido até que tenha virado lei. Então a gente tem que perceber isso daí, entendeu? O quanto é que a gente se apega a esses símbolos materiais. São símbolos. São símbolos materiais. Entendeu? E o desapego é complicado, o desapego disso daí. Né? Assim, não é nem tão complicado às vezes pro sacerdote, vamos dizer assim. Mas é complicado para os fiéis. Porque eles cresceram com aquela imagem na cabeça. Então eu me sinto seguro por ter alguém que me diz para onde eu devo ir. A heteronomia é um conforto, de várias maneiras, né? Não é o conforto final, mas é um conforto. É que nós não analisamos, por exemplo, tem alguns livros que mostram, por exemplo, o tempo antigamente, quem determinava o tempo era o badalar dos sinos. Pelo badalar dos sinos, você sabia era marcado o que fazer na cidade. É verdade. Tudo que era feito era baseado no badalar dos sinos. Não, então, e hoje controlava a cidade como um todo. Não, e tem mais. Ainda tem cidade do interior que ainda segue assim. Você vê como a coisa é forte. Tem cidade do interior que não tem sirene de fábrica, nada. É o toque da igreja. É o sino da igreja. Vale para todo mundo. Deu o horário. Vamos almoçar. Eu lembro uma vez que eu estava em Joinville, na época recente, era a maior cidade industrial de Santa Catarina. Né? E tocou o sino da matriz. Todo mundo parou de trabalhar e foi embora. Então, ou seja, falei, mas o que o sino da igreja tem a ver, né? Lá, com o horário. Na hora que o sino toca, acaba o expediente. Toca meio-dia, acabou o expediente. Falei, vocês voltam que horas? Aí eu fiquei curioso, né?
falei, pô, e aí? Fala, não, a gente não tem o sino de volta não existe, a gente sabe o horário, mas o sino de saída é o da igreja. Ele ainda está influenciando no tempo, né? Não, e é pior do que isso, né? O calendário moderno foi feito por padres. E aprovado por reis, entendeu? Quer dizer, o controle do tempo que a gente tem hoje não é natural. Ele é feito por pessoas que impuseram tempo pra gente. É que é difícil para a pessoa hoje em dia a gente regredir a uma época de 200 anos atrás ou 300 anos atrás, Sim. onde o silêncio imperava. Então, imagina, não tinha motores, não tinha nada. O que quebrava o silêncio? Era Era o o sino. badalar dos sinos. É bem isso mesmo. Então, isso daí é uma coisa que ecoava, ou seja, a pessoa podia estar a 8 quilômetros, 10 quilômetros da cidade, Ela ela ouvia. ouvia, Ela ouvia. ela Verdade. ouvia, o Não tinha ruído. barulho não tinha ruído. Então, as pessoas não percebem isso. E tinha aquela história também do sino ser potente. Havia uma disputa, né? Havia assim. É Um poder, sino. né? Quanto mais gente É, escutar o meu ou barulho, seja, algumas paróquias, em algumas cidades discutiam, olha, da minha cidade eu estou ouvindo o sino da outra. Então essa aqui tinha de ter um sino tão ou mais potente que a outra. é verdade. Era uma coisa muito. A gente não imagina o que era isso na época. Mas Eu por vou. trás disso pesava o peso da religião, né? Isso aí são símbolos materiais do poder que residia na religião. Né? Quer dizer, e E aí o interessante poder que essa moral. tolerância é só com símbolos católicos. Que eu não sei se você sabe, mas em Brasília tem um templo budista que tem um sino da altura de uma casa. Aí 6 da manhã toca o negócio pro Não, mas monge o budismo e o meditar, e aí taoísmo. acorda a quadra inteira. Mas aí Então, você. Se você estudar, você acabou de falar uma coisa interessante. Da onde é que vem a ideia do sino na igreja? Sabe de onde é que vem? Do budismo e do hinduísmo, lá de trás. Que tem badalos, aqueles bom, que fica onde? No topo da montanha. Percebe? né? A nossa Verdade, religião né? moderna, ela tem raízes nessa religião ancestral que você está falando. O taoísmo, no hinduísmo. O próprio Jesus, a própria história de Jesus é repetida lá. Se você for lá no taoísmo, no budismo, você vai ver o Jesus deles, exatamente com as mesmas características do Jesus da Igreja Católica. E que aqui diz que não é o Jesus dos judeus, né? Que os judeus não aceitaram, porque eles criaram uma imagem de que viria outra coisa com muito mais poder. Eles olhavam para o quê? Para o material, eles não olhavam para o espiritual. Então o aspecto moral de Jesus não chamou a atenção deles. Jesus não existe no judaísmo. Entendeu? A gente deriva do judaísmo, mas nós não somos o judaísmo. Os judeus não aceitam, não entendem Jesus. Não aceitam, não usam Jesus em nada. Em nada, absolutamente nada. Entendeu? Quer dizer... Né? Então, só para botar um adendo. Bom, vamos seguir, que eu acho que foi bem percebido aí os pontos. Chatir, eu só queria colocar, né, que assim, essas coisas que foram colocadas aqui, se a gente for fazer a leitura figurada dela, fica exatamente igual às parábolas, né, do Cristo. Então, a gente tem, como você falou, a gente tem que ver muito, né, ler muito em cima o lado moral das coisas. Porque é tudo que, da forma que ele coloca aqui, está muito figurado, né? Mas se você for ver, é todo o lado moral que a gente está conhecendo agora. A gente estava falando dos sinos, né, o Satiro, mas, por exemplo, essa ideia da importância do sino fez com que surgisse até os carrilhões, né? Que Sim. são conjuntos de sino que algumas igrejas possuíam para demonstrar o poder econômico daquele monarca, daquele Era uma clérigo ciência, que né? ficava. Era uma ciência. É imponente. Minha esposa me falou hoje que eles estão mostrando trechos assim, né? Lá em Aparecida, que eles estão fazendo a ala sul, parece. E na ala sul estão fazendo o quê? Os vitrais. Que é uma arte que não tem no Brasil. Então vem um pessoal lá da Alemanha, que veio para o Brasil,
e eles estão completando os vitrais. Imagina o tempo que leva isso, né? Tem um tempão já. Os vitrais da ala sul da Capela de Aparecida, entendeu? É a mesma lógica, entendeu? Quer dizer, a imponência, é o material, é o impressionante, né? Quer dizer, quisera eu ter... Imagina, ter um vitral lindo assim, aí quando o seu filho aprontasse, você chamava ele no escritório, aquele vitral iluminado atrás assim, atrás de você, aquela luz entrando, você... Meu filho, me escute. Rapaz, o guri tinha me obedecido tudo que eu falei. Só por causa do vitral que tá atrás de mim. Não, imagina o padre virar pra você e falar assim, me escute, atrás tem um vitral de 50 metros de altura, iluminado pelo sol. Tu vai escutar o cara, mas tu vai, meu Deus do céu, tu nem pensar você pensa, você para. É a imponência, né? O material sendo jogado para oprimir você, para encobrir você, e você não pensa. Aí você vai fazendo as coisas que vão te mandando fazer. E você não pensa, você vai aceitando as coisas. Ou ninguém manda nada por enquanto, né? Mas você vai aceitando. Se uma hora que eu vou mandar, a hora que eu mandar, você obedece. Você faz. Faz parte. A gente tem que lembrar que nós temos muito pouco tempo de civilização moderna. E a religião sempre foi alicerce em todos os lugares do mundo. Pode estudar. Mesmo na Ásia, que é muito mais antiga que a nossa. Mesmo na China. A religião sempre foi alicerce dos governos. Entendeu? Você fala assim, não, mas na China os caras não têm religião. Não tem uma banana, não tem hoje. Quem é o ser superior que está logo abaixo do maior ser que existe no mundo? Quem é? É o imperador chinês. É o imperador chinês. Você fala assim, mas isso está permeado na vida do cara? Tá. Qual é a cor do imperador? É o ouro. É o amarelo. Tá bom para você? É a cor do sol. É a cor do imperador chinês. Sabe quantos quartos... Esse é um detalhe que eu aprendi quando eu fui lá. Quantos quartos existem na Cidade Proibida que só o imperador pode usar? Cada dia ele dorme em um. Quantos quartos existem? 999,5. Por que e meio? Isso me impressionou. Porque 1000 é o número que só o ser superior pode usar. O imperador é quase o ser superior. Então ele tem 999,5 quartos. Não pergunte o diacho do meio que eu não entendi até hoje. Mas tem 999,5 só para o imperador usar. Cada dia ele dorme num diferente. Aí o motivo é prático, né? Para não acharem ele e matarem ele. O motivo aí é bem prático, né? Não tem nada de... E o que pende em cima do trono do imperador? É uma serpente com uma bola segura em cima do templo. Onde se o imperador errar, ele não é divino. Ele é destruído pela serpente que vai soltar aquela bola e vai esmagar ele. Então todos os tronos na cidade imperial têm essa serpente com a bola em cima. Você acha isso não é religiosidade? Se isso não é religiosidade, você me diz o que é. Entende? Quer dizer, é ancestral. Esse tipo de coisa é ancestral. Ela vem vindo, de um certo momento acabou a religião na China. Mao Tse-tung acabou com a religião. Mas até Mao Tse-tung, antes dele, a religião era a vida dos chineses, era assim como a vida dos indianos até hoje é. O sistema de castas é um sistema religioso, não é um sistema administrativo. Existe até hoje na Índia, o sistema de castas. Mas na Índia. Até hoje tem lá. As pessoas respeitam o sistema, não casam entre castas. Sabia disso? Não casam. Se elas estiverem seguindo a religião, elas não casam com pessoas de castas diferentes, nem acima nem abaixo. Olha só. Quer dizer, esse é o mundo que a gente vive, né? Então, isso não é uma coisa só nossa, né? Mas foi muito bem compilada por Kardec. Vamos notar. O Kardec, eu grifei aqui, não podiam compreender um rei sem palácio e cujo reino não era deste mundo. Isso.
É justamente isso. E daí Jesus, ele é um rei, mas não nesses moldes aí, desses todos que você descreveram e todos os outros, anteriores e posteriores. E até hoje ele Né? tá para ser compreendido por muita gente, né? Que não compreende. Quer dizer, vamos em frente. 55. Vou ler mais um pouco. É de se notar que entre os antigos, os tremores de terra e o eclipse do sol eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e presságios sinistros. Nós o encontramos na morte de Jesus, na de César e em uma quantidade de circunstâncias da história do paganismo. Se esses fenômenos fossem produzidos tão frequentemente como se conta, pareceria impossível que os homens não tivessem conservado na memória por tradição. Nisso acrescentemos também as estrelas que caem do céu, como para testemunhar nas gerações futuras, mais esclarecidas, que se trata de uma ficção, já que se sabe que as estrelas não podem cair. Entretanto, sobre essas alegorias ocultam-se grandes verdades. Primeiramente, o anúncio das calamidades de todos os gêneros que atingirão a humanidade e a dizimarão. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho restabelecido na sua pureza primitiva. Depois, o reino do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, saído do código de moral evangélica, posta em prática por todos os povos. Esse será verdadeiramente o reino de Jesus, já que ele presidirá seu estabelecimento, e que os homens viverão sob a égide de sua lei, reino de bondade, porque diz ele, após os dias de aflição virão os dias de alegria. Quando se cumprirão essas coisas? Ninguém o sabe, de Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando o momento chegar, os homens serão advertidos pelos indícios precursores. Esses indícios não estão nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais morais que físicos, e que, em parte, podem ser deduzidos de suas alusões. É bem certo que essa mudança não podia se operar durante a vivência dos apóstolos. De outra forma, Jesus não teria podido ignorá-lo. E, aliás, tal transformação não poderia se cumprir em alguns anos. Entretanto, ele lhes fala como se eles devessem ser testemunhas. É que, em efeito, eles poderão renascer nessa época e trabalharem eles mesmos na transformação. Ora, ele fala da próxima situação de Jerusalém. E ora, ele toma esse fato como ponto de comparação para o futuro. É o fim do mundo que Jesus anuncia pela sua nova vinda, quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará. Não é racional supor que Deus destruísse o mundo, precisamente no momento que ele entrará na trilha do progresso moral, pela prática dos ensinamentos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal, a qual, em tais condições, não seria justificada. A prática geral do Evangelho, devendo causar melhoria no estado moral dos homens, causará por ele mesmo o reino do bem e ocasionará a queda do reino do mal. É, pois, o fim do velho mundo, o mundo governado pelos pré-julgamentos, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a incredulidade e todas as más paixões aos quais o Cristo faz alusão quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará. Mas esse fim ocasionará uma luta, e é dessa luta que surgirão os males que ele previu. Eu acho que a literatura
espiritualista de Emmanuel, né, contribuiu muito, a meu ver, quando ele fala que o Evangelho é a boa nova, né? E daí o pessoal que estuda bastante essa cultura judaica aqui fala que o Evangelho era o nome que se dava à notícia que o imperador, lá, o rei local, mandava distribuir para a população. Então, aí, se a gente pegar a comunidade evangélica, né? Aí pode-se pensar que a comunidade evangélica, que todos têm que seguir a comunidade evangélica, porque a comunidade evangélica segue o evangelho, só que não tem nada a ver, é a ideia, é a moral e a ideia. Lembra que o evangelho, né? o E daí a evangelho... moral e a ideia, ela é para todos. Mas você tem que ver que o evangelho está impregnado em todas as religiões. Os espíritas foram para o lado do evangelho. E hoje atribuem ao evangelho do Cristo a salvação. Entendeu? E a salvação então, não está no evangelho do assim, Cristo. Aí a gente precisa estudar as velhas escrituras, precisa estudar o Novo Testamento e precisa estudar o evangelho. Né? Aí fica nessa. Não. Eu acho que não. E daí não estuda por completo os livros que Kardec deixou. E dentro dos livros que Kardec deixou, a gente está vendo que tem livros que extrapola do espiritismo por causa do conceito, por causa da ideia. Mas o que é que tem? Então, assim, a gente tem que estudar tanta coisa para compreender. O que é que tem? Na verdade, tanto mais. Mas vamos lá, Rô. O que é que tem na obra de Kardec que não tem em todas as anteriores? Então, eu não posso dizer isso porque eu não li as anteriores, né? Mas, assim, o que você imagina... Mas como vamos estudar essas obras evangélicas se elas obrigam a gente a seguir um ritmo de coisa que não é a real? Então, mas o que eu estou dizendo, eu não estou falando que a gente tem que estudar. Eu não estou falando que a gente tem que estudar nem as velhas escrituras, nem o Novo Testamento. Não estou falando isso. Estou falando que nessa ideia de evangélicos, de evangelho, se a gente não toma cuidado, a gente fica só nesse mundinho. Fica preso nisso. Então, mas os evangélicos, os pastores, eles têm, né? Os próprios... os filhos, né? Os evangélicos ali, os seguidores, né, desse evangelho, justamente para quê? Para tê-los em segurança, tê-los nas mãos deles, né? Fazerem aquilo que eles querem. Então, e daí se a gente for para a moral de Jesus e para a ideia, a gente, é que nem o Satiro falou, se for ver todas as outras religiões, acaba que tem um Jesus. Não, tudo bem, mas eu vou voltar à pergunta. Acabam elegendo lá uma personalidade lá eu vou voltar. Mas será que não é por causa da ideia, né? Aí tem que estudar todas as religiões, né? Deixa eu refazer a pergunta que eu fiz. O que é que nós fazemos hoje, nesse estudo, que ninguém mais fez no passado? As religiões todas não fazem, e não fizeram e não fazem. Qual a diferença? Primeira coisa, nós somos apegados ao Evangelho? Não somos. Não somos. Não. Segundo, nós acreditamos em tudo aquilo que nos é dito? Não, nós já conseguimos sair desses dogmas todos. Mas, então, quando nós não acreditamos em tudo que nos é dito, nós usamos do que para não acreditar? O que nós fazemos, em vez de simplesmente acreditar? Usar a razão, né? Tua razão. Usar a razão. A razão nossa é nomeada como? Nós somos o quê?
O que o espiritismo é? Autônomo. Autônomo. Mas qual o termo básico que está lá em Kardec? Nós somos o quê? O que é o espiritismo? É uma religião? Livre pensador. Não, Não é uma religião. Ele é o que o não espiritismo? é uma Ciência Uma ciência de observação. filosófica. E aí você nessa hora diz o seguinte: o que é mais valioso para a gente é o que nós sabemos, o que nós aprendemos, não o que nos dizem, o que nós estudamos, o que nós aprendemos. Isso é o que é mais importante para a gente. E a gente, inclusive, já aprendeu muito, só não usou o aprendizado da maneira certa. A gente fica acreditando em coisas que não são ditas porque a gente atribui autoridade àquela pessoa. Mas, na verdade, essa pessoa está dizendo um monte de asneira. Um monte de coisa que não faz sentido. E que nós já estudamos e vimos que não faz sentido. Daí a gente se afastar da religião. E sob esse aspecto, o evangelho passa a ser um conjunto de princípios que a gente avalia à medida que nós estudamos. Porque quando Jesus passou pela Terra, ele não rompeu com todos os aspectos que existiam no seu tempo, até porque não tinha nem como fazer isso, né? Não teria receptividade de ninguém, nem dos apóstolos. Por exemplo, uma coisa que sempre me chamou a atenção, que tem nas passagens do Evangelho, é a história do jejum. Para quê, meu Deus do céu? Já não tinha comida o suficiente todos os dias para a maioria. Então ainda vai pregar jejum como sacrifício religioso, mas o que era? Era uma metáfora que ele fazia para tentar passar um ensinamento moral e não romper tão bruscamente com ideias correntes, né? Não, essa ideia é válida, mas percebe o seguinte: o que é diferente dessa sua interpretação para a interpretação de muitos outros? É justamente o compreender o que está acontecendo e não o simples aceitar. A diferença é essa. Entender o contexto, a etimologia, o porquê, né? É justamente isso, ou seja, é você compreender o que está acontecendo. É isso que a gente estuda no Espiritismo. O que acontece? O que acontece tem explicação? Se não tem, não acredita. O Espiritismo nos convida a acreditar no quê? Naquilo que nós compreendemos. Só isso. Ah, mas eu não compreendi isso ainda. Então não acredita. Vai questionar. Esse é o convite. Em nenhuma religião isso existe. Por quê? Porque não tem nenhum embasamento científico por trás. Nem mesmo, muito menos filosófico. Não tem. Qualquer religioso, você quebra qualquer discurso religioso que não tem embasamento nenhum, com filosofia, com debate. Você quebra. Pode vir quem for, pode ser na época de Sócrates, com milhões de deuses, ou pode ser atualmente com um deus só. Qualquer religião. Por quê? Porque não tem nenhum embasamento científico por trás. Ô, Satiro, colabora. Você tem de falar o seguinte: qualquer pensamento dogmático é quebrado por isso. Porque se a gente for pegar, por exemplo, positivismo e o marxismo, a estrutura deles é dogmática religiosa também. É a mesma. Você tem de acreditar que existe isso e pronto. É dogmático. Aí você tem vários tipos de dogmas. Inclusive os dogmas que nós vivemos hoje. Né? Bem lembrado, Conde. Então, assim, o nosso convite aqui é para compreender. Não, mas o que o Cristo falou foi o evangelho, foi errado. Não, olha só, perceba bem. Ele deixou o recado claramente gravado e alguém lembrou e botou no papel, né? Porque não foi ele que botou no papel. Porque as palavras dele marcaram as pessoas. E realmente a gente vê como elas são fortes, as palavras, né? Então, mais ou menos isso que ele disse. Vamos aceitar esse ponto daí, né? Foi grafado depois, né? 5 décadas depois que eles começaram a grafar o que Jesus disse. Mas eram palavras fortes, com peso muito forte. Mas o entendimento não é o pé da letra. O entendimento é pela compreensão de como isso se aplica. E aí a gente foi conquistando. Nem pode ser o pé da letra, porque já foi modificado o sentido tantas vezes. Pois é, mas esse não pode, por que não pode? Tem milhões de igrejas aí fora que não diariamente pregam ao pé da letra isso.
Poder pode tudo, não deveria. Mas, ô, Satiro, o que me incomoda é assim, ó, porque no livro dos Espíritos, o Espírito lá respondeu a Kardec que Jesus é guia e modelo, e as pessoas elas já tinham toda uma história na humanidade, assim, vamos dizer assim, já quantas reencarnações que você vem com a insistência da ideia evangélica, cristã, católica, né? Aí a pessoa pega e fala assim, nossa, é o evangelho então, é o evangelho de Jesus. Sim, mas o que E daí uma coisa que veio para libertar, né, as consciências, volta, zero estaca de novo. Então dá a impressão assim, ó, o espiritismo é lindo, maravilhoso, é legal, tudo, mas eu vou ficar com o evangelho, porque é ali que eu vou me melhorar, ali que eu vou ser uma pessoa, seguindo o que está ali, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou me melhorar, eu vou ser boa, Isso. né? Só que, gente, por exemplo, a gente leu esses itens aqui, eu acho aterrorizante, gente, 50, 51, 53, 54, Mas eu você acho concorda? aterrorizante. Mas você concorda que isso daí, novamente, entra naquela coisa de condicionamento? A gente se condiciona a todo momento. Nós Vai falar de salvação, vai falar de salvação, vai falar dos escolhidos, né? Vai falar dos eleitos. Pois é, mas o que causa medo, submissão. Aí a gente volta, estaca zero. Então, assim, Jesus, ele não deseja. Gente, eu não acredito que ele desejava ser visto como dessas palavras um que Deus lá na origem, no texto original, para ou poder como um entender líder o que religioso. Eu não Porque, acredito assim, que ele desejava por exemplo, isso. Salvação era uma palavra grega que significa caminho. Não, mas olha só. Entendeu? Então, é só um caminho. É uma questão de até onde tu está disposta a buscar. E de forma mais ampla, o que eu penso sobre isso, quando a gente sempre para refletir, é o seguinte, a religião ela sempre veio para servir a humanidade da sua época na tentativa de compreender algo acima de nós. Então, ela sempre tem um viés que é temporal, que é característico daquela época. Por exemplo, vamos pegar o livro dos Espíritos. Alguém aí ainda acredita que a guerra é um instrumento de liberdade e progresso? Eu acho que não, né? Não, existe cuidado que você tem a lei da destruição. Você tem a lei da destruição, que a gente sabe. Tem sim, mas a guerra em si não é um instrumento de liberdade e progresso. Tu vai ter que ler de forma sistêmica para chegar a essa conclusão. Agora, põe isso no contexto da França em que isso foi escrito. A acepção era bem outra. Mas a gente precisa levar isso em conta na hora da leitura. Senão é como dizia o meu professor de filosofia, psicose intelectual. Daí ler as coisas fora do tempo em que elas foram escritas. Mas a questão é o seguinte, pelo que eu entendi, assim, Jesus, as palavras de Jesus são muito benditas. O problema não são as palavras de Jesus, é a interpretação que as pessoas fazem dela até hoje. Tanto que Kardec está mostrando aqui, há 150 anos atrás, que uma interpretação completamente diferente, desapegada da religião. O que tem na leitura de Kardec que os religiosos não colocam? É o que a gente acabou de falar, é a ciência e a filosofia. É o pensamento científico e filosófico, de aprendizado, de você só aceitar aquilo que você compreende. E não aceitar porque foi dito por Jesus, ou foi dito por fulano ou beltrano. Isso não existe. O Espiritismo não propõe isso. Não propõe que você aceite Jesus. Ele nunca propôs isso. Né? Quer dizer, a história de ser guia e modelo, muitos de nós somos guias e modelos em algumas coisas. E Jesus era em tudo. Tudo bem, legal. Conhecemos um cara que veio para cá e viveu com a gente. Né? Mas outros viveram com a gente também. Ele não é o único. E nem por isso os outros são. Eu penso assim. Mas o ponto não é ele ter vivido com a gente. O ponto é, você compreende que a nossa evolução está na compreensão das coisas e não no aceite das coisas. Porque na religião você aceita as coisas. No dogma você aceita o dogma. Agora, digamos assim,
na busca da evolução nossa, o aceite não é suficiente. Não basta você aceitar. Aliás, aceitar não te leva a lugar nenhum. Aceitar te leva no condicionamento que a Val lembrou bem, por exemplo. Leva você a se condicionar. Né? Quer dizer, se você vai seguir Jesus, beleza. Você está sendo um cara altamente heterônomo, se você vai seguir Jesus. Cadê a tua autonomia? O que é autonomia? Autonomia é você seguir aquilo que você compreende. E não seguir alguém. Então, seguir Jesus é ser heterônomo. Se você fala que você segue Jesus... da ideia, né? Trazendo um pouco dessas Entendeu? palavras todas aí para o que está acontecendo agora, né, conosco, essa pandemia, se for ouvir, se for se colocar nas palavras de Jesus, seria o fim da humanidade. Seria o fim da humanidade. Mais um fim, mais um dos fins. Né? E aí, assim, as dores estão sendo grandes, as mudanças estão sendo muito grandes, né? Muito, assim, distintas nas nossas dores profundas aí. Mas, se a gente for ver, o progresso está muito mais além, né? Com essa correria aí de desenvolver essas vacinas, com outras coisas que estão acontecendo, com as pessoas olhando para o outro, para uma saúde mental melhor. Então, isso tudo, né, é tudo aquilo que Cristo colocou. Se a gente for colocar o pé da letra, são os acontecimentos e que tem que ser feito, tem que acontecer, né, para a evolução da humanidade. Eu estava lembrando com a minha sobrinha, quando entrou na faculdade, né? Hoje ela já terminou, faz anos, mas ela falava assim, e ela era da mocidade espírita e tal. Quando ela entrou na faculdade, daí ela deixou de ser espírita. E eu soube há alguns dias que ela leu umas coisas lá no livro Céu e Inferno Adulterado, e ela não concordou, e a partir daí ela desgostou e começou a seguir a vida dela na faculdade, acabou se desvinculou. Hoje ela se diz uma pessoa espiritualizada. Ela não é de religião nenhuma, ela não é espírita, nada. Ela se diz uma pessoa espiritualizada. Então, o que eu estou vendo nesse documentário que eu estou assistindo e o que ela falava que eu não entendia. E eu ficava assim, caramba, será? Mas não é possível. Ela falava assim que a religião foi feita para instrumento de subjugação. Tem interesse certinho, tá tudo calculado. É isso. Eu não entendia isso. Caramba, mas e daí a religião que nos aproxima a Deus, né? Que nos leva a ser uma pessoa, né, que se importa com o outro, né? Não, existe um aspecto correto aí. Aí o que a religião, o que ela é? Alguém que falou, ó, a partir de agora é religião. E eu sou líder. Jesus não fez isso, gente. E se ele tivesse feito, alguém ia escrever, ia chegar... Jesus não criou nem a igreja. Começa por aí. Mas é bem aquela coisa. A religião, ela é dos homens. Ela é dos homens. E o pessoal se reuniu lá após né, que Jesus desencarnou, o pessoal se reuniu lá para poder auxiliar os mais simples. E daí deu o nome, a gente sabe disso através da literatura do Emmanuel, né? Ele deu nome à igreja. Aquele lugar, aquele barracão, ali junto com o Paulo de Tarso, né, também, aquele barracão onde as pessoas iam ali buscar uma palavra quanto de alimento. Né, o próprio né? Pedro, o próprio não é Pedro, na estrutura que a gente conhece hoje e que na história você vai ver, né? Ponto. Mas o ponto total não é você compreender isso, é você compreender o que é você ser espiritualizado, o que é você realmente fazer essa conexão com Deus. Que religião é conectar, é reconectar, entendeu? Vem do latim. Então, o que é essa conexão com Deus? É você aceitar a igreja? É você aceitar um pastor? É você aceitar um texto bíblico, um texto taoísta, um texto qualquer que veio? Todos eles vieram de um homem, todos vieram de um homem. Todas as religiões nasceram do homem. Não tem nenhuma religião que não nasceu do homem.
Acho que... Então, aí o homem é que diz que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Pois é, e aí a gente segue, e daí a gente vai atrás e segue. Isso é heteronomia. A gente já estudou. O que é heteronomia? É fazer com que as pessoas sigam você. De que maneira? De qualquer maneira, de toda maneira. Então você segue Jesus. Heteronomia na cabeça, seguir Jesus. Toda, completa. Você tem que pensar, Jesus faz isso. Olha, mas por que ele fez isso? Por que eu tenho que fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Aí você começou a pegar o espírito da coisa. Aí você está tendo livre-arbítrio. Daí você está começando a ter livre-arbítrio. Agora, se eu simplesmente faço porque Jesus faz, e esse é o caminho, você está heteronomia, exatamente aquela heteronomia que os governos se valiam muito mais antigamente. Muito mais antigamente. Hoje um pouco menos, mas continua valendo. Hoje, muito menos hoje. Por que você acha que na França as pessoas têm pavor de Jesus, de Deus, da Igreja Católica? Ou eles sofreram pra caramba. Apanharam, morreram. Não tem ninguém na Europa que não teve um parente Eles foram muito morto. subjugados. Pois é, não tem ninguém. Não, subjugado é um pouco. Não tem ninguém na Europa que não tem famílias inteiras que foram mortas por católicos. Ó, legal, né? Eu vou nascer, vou batizar meu filho e vou ser católico. Eu? Meu avô, meu tataravô, minha avó, minha tataravó, meus tios, todo mundo morreu disso. Porque seguiu a igreja. Aí tu acha que o francês vai seguir a igreja? Mas não vai mesmo. Você seguiria? Eu não seguiria. Entendeu? Eu não seguiria a igreja. Deu, né? Pô. Então, assim, eu penso que no Espiritismo, quando se fala da personalidade, né, de Jesus, é no sentido da gente perguntar por que ele agiu dessa maneira? Por que ele falou tudo isso? O que estava acontecendo? Né? E não tipo, não, o Evangelho de Jesus, vamos lá, seres bons, seres perfeitos, diga sim, ora. Não, é tão maior, tão grande, e daí lembra um princípio do Espiritismo, né, que é... Eu sempre esqueço, me ajuda aí, quando vários espíritos vão falar a mesma coisa. Como se fala, Santiago? Universalidade? Isso, universalidade dos princípios, né? Aí, se a gente for pegar a moral de Jesus e estudar nisso que a gente está aprendendo agora de autonomia, não é só Jesus que trouxe essa ideia. Não. Foram várias pessoas que trouxeram essa ideia. Pode ser que Jesus ele trouxe numa época muito, 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 muito difícil. Não, mas Jesus nem foi tão difícil, Pode ser. né? Jesus, eu acho que você Agora, for olhar... não é só ele que trouxe. Muita gente trouxe. A gente tem... Senão a gente pode pegar todas as pessoas que trouxe e fazer religião com meio delas. Pode. Pode fazer religião com todas elas. É o que eu brinco. E quantos de vocês têm um altarzinho para Sócrates? Tá valendo. Fazer um altarzinho e rezar para Sócrates. Porque essas ideias de Jesus... Mas não precisa muito, né? Hein? Toda vez que se... Não precisa muito. Toda vez que se tem um grupo, você vai ver que as pessoas vão seguir quem? Sempre uma cabeça que é um pouco mais... Tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de... Né, de sabedoria. Porque naquele grupo coloca uma pessoa só para falar. Que é um erro. Que é um erro. É erro. A pessoa interpreta. E aí vamos estudar tal livro, aí só uma pessoa interpreta. Que é um erro. Então, por exemplo, você acabou de dar um exemplo sobre como o EPT não quer ser. Aí o que a gente faz? A gente não tem monitor, não tem ninguém que manda no grupo aqui. Todo mundo pode falar igual, todo mundo trazer o seu... Tem hora que eu trago o meu conhecimento, tem hora que o outro traz e eu aprendo, e eu fico calado. Porque eu estou aprendendo, entendeu? Ele está trazendo uma visão que eu não trouxe. E isso daí é a melhor forma da gente aprender junto. E o aprendizado é individual. Agora, se você não quer aprender, quer ficar escutando os outros e seguindo o que os outros dizem, tua vida deve ser, no mínimo, hoje em dia, então, com a internet, uma loucura. Porque cada meia hora você vai seguir uma ideia diferente, você vai ficar alucinado. Então, ou você resolve o que você quer fazer da vida,
entendeu? Em algum momento você vai ter que fazer uma escolha livre. O que eu quero da vida. Porque essa escolha que é sua, a gente não larga ela, a gente se mantém nela. Senão a gente fica louco. Enquanto eu sigo os outros, cada um me aponta um caminho diferente. Eu vou seguindo, daqui a pouco o cara, não, volta, não, vai pra direita, não, agora volta pra trás. E eu fico assim, né? Que nem um doido. Quanto mais eu estudar seguindo os outros, mais eu vou para trás. Agora, se eu falar, peraí que eu vou escolher o caminho. Tem 1.500 caminhos para ir. Qual o caminho que eu vou escolher? Eu, Satiro, vou escolher. Ó, no momento eu acho que o melhor é esse. Eu vou seguir ele. Se eu descobrir que é errado, eu volto e pego outro. E se eu for te seguir, Satiro, o que vai acontecer? Eu vou cair você vai passar pela mesma situação que eu estava passando. Eu vou cair no condicionamento. Novamente eu vou voltar. Não, tudo. Heteronomia pura. Ou seja, então a gente é convidado por Kardec, nesse trecho, a entender o que aconteceu com o Evangelho, por que Jesus é lido dessa maneira e como é que o Jesus pode ser lido. O que ele falou vale? Vale! Só que ele vale se você tiver um conhecimento diferenciado e você compreender que é dessa maneira que a coisa funciona. Aí você vê que começa a desmoronar tudo que montaram em cima de Jesus. Que o conhecimento dele não é dele. Não foi ele que trouxe. É toda uma espiritualidade que nós fazemos parte, que adquire, que constrói esse conhecimento. Aí então não é dele, não, é meu também? É seu também. Você está colaborando com isso. É isso que Kardec, na minha opinião, está mostrando aqui. Entendeu? Então a gente tem que, no final, cair no mesmo lugar. É a nossa individualidade que tem que decidir. Agora, o difícil é você parar de buscar a resposta no outro. Porque você se acomodou em buscar no outro. Tem que enfiar a cara nos livros, e não só nos livros, e ler e tentar compreender justamente, algo. Entendeu? Questionar, então, concordar, não concordar. E não só isso, Rô, mas é assim, é você olhar para dentro de você e ver, pô, tá bom para mim? Não. Isso. Então, vamos lá. Eu vou ter que mudar aqui. Vou ter que seguir aqui. Então, eu vou seguir o quê? O que Cristo falou, que tem um Pai lá no céu, que vai ter uma fé que eu tenho que seguir. Que ele vai fazer por mim? De que forma? Não, tenho que ser eu. Sou eu que faço por mim. Aí o aspecto psicológico da doutrina espírita. Que ela te convida a você compreender e a você agir. Nenhum lugar olha só como é revolucionária a ideia de Jesus de falar que Deus é Pai. Né? Porque até então, olha toda a ideia que tinha, né? Mas não é uma forma dele, de repente, dele falar disso. Olha a moral dessa ideia. Só cuidado com o seguinte, o espírita não entende Deus como pai. Porque pai é uma materialização, se você parar para pensar, e isso limita você... Cadê o Conde? O Conde falou muito bem outro dia isso. Cuidado com as palavras. Pai é uma materialização de um ser como você. E Deus não é como você. Não, isso então, não é uma boa você pensar em Deus como um pai. Deus não é um pai. Deus é um ser supremo, único, com todos aqueles atributos que a gente conhece. Você não conhece ninguém e provavelmente não irá conhecer ninguém com todos aqueles atributos na potência que Deus tem. Tanto que quem é perfeito é Deus. Não há espírito perfeito como Deus. Não faz sentido. Nós somos perfeitíveis. Quando puros, estamos quase lá. Mas nunca chegaremos a Deus. Porque senão nós seremos deuses também. Isso em nenhum lugar não há como ter. A gente já provou. Já entendeu que não há como ter dois deuses. Então, aí eu questiono, Satiro. Esse Deus, esse Pai, é figura, é uma pessoa? Não, é a lei da natureza. Justamente, mas é o que eu falei, não é uma pessoa, é o que eu falei. Olha, Jesus falou para a lei do universo. Jesus falou para aquele povo lá daquela época que tinha aquele entendimento lá. Mas é o que ele podia dizer, era o melhor que eles podiam entender. Aí ele falou, ó, é pai, não é aquele Deus vingador que controla, né? É pai. Agora, chega a nós aqui com conhecimento, gente,
da imensidão do universo, com aquelas imagens que o telescópio Hubble traz para nós. Né? Porque lá na época de Jesus, ele é pai, ele criou nós, que somos filhos, e criou esse planetinha aqui para nós viver. Aí hoje, mas é o que eu estou falando. Então, qual a dimensão de compreensão que a gente tem hoje? Não, de compreensão que a gente tem de você olhar uma floresta e ver que está pegando fogo e não poder fazer nada. Que compreensão que a gente tem ver que está faltando água no planeta e a gente não faz nada. Que compreensão que a gente tem de que o meu irmão está passando fome e eu não tiro a bunda da cadeira e vou lá ajudar a fazer alguma coisa para ele. Isso tudo são os questionamentos que a gente... Esses são os questionamentos que a gente tem que resolver. Todo momento. Agora, quem resolve isso não é a sociedade. Primeiro você. Somente você. Qual a atitude que você vai fazer para resolver isso? E não passar a responsabilidade para o outro. Não, nós como sociedade temos que resolver. Como assim, cara pálida? Saiu de banda? Como é que é? Pantera cor-de-rosa, né? Não, era aquele do leão e da hiena, né? Saída pela direita. Aquele leão da... Pô, saída pela direita, quer dizer, sai fora, ó, sociedade, resolva aí o problema. Resolva aí, ó, panaca. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que querer fazer. E nem isso você quer. Você quer discutir para que a sociedade faça. Então, você vê como é muito fácil botar a responsabilidade no outro? Não precisa ir longe. A gente bota a responsabilidade no outro o tempo todo. Não, isso aí é uma coisa que será resolvida quando a sociedade fizer alguma coisa. Não vai ser resolvida quando a sociedade fizer alguma coisa. O mundo de regeneração não é o mundo da sociedade, é o mundo individual do ser humano. Cada um de nós é que vai se regenerar e vai transformar o mundo. Quando todos nós fizermos isso, o mundo será regenerado. E a escolha é individual. Então, se você não faz a sua escolha, ninguém vai te dar o caminho para você fazer a escolha. E se alguém mostrar o caminho e for perfeito para ele, porque ele escolheu... Oi, caiu a internet aí, né? Não sei. Então, se alguém mostrar o caminho que for perfeito para ele, e você seguir aquela pessoa, ele fez a parte dele, você não fez a sua. Porque você não está fazendo com compreensão. Olha o lado psicológico, como é fundamental que o Espiritismo traz. Eu acho que essa é uma grande conquista para o Espiritismo. Nós seremos uma sociedade melhor o dia que formos indivíduos melhores. E não o contrário. Nós não seremos indivíduos melhores o dia que a sociedade for melhor. Isso não existe. Isso é uma utopia. Isso nunca existiu. Aliás, isso é tentado desde sempre. E nunca funcionou. Por que não funciona? O Espiritismo nos explica isso. E o Espiritismo é o quê? Ciência e filosofia. Que faz você pensar. Não faz sentido Deus ser assim ou ser assado. Ele não é dessa maneira. Por quê? Está aqui a explicação científica disso. Esquece a explicação religiosa. Né? Kardec não é o nosso herói religioso. Kardec só ajudou a gente a compor as ideias. E a gente vai compor se a gente quiser. Tem muita gente que não quer. Entendeu? Tem gente que ainda acredita na onipresença de Deus. Onipresença não é um atributo de Deus. Não existe isso no Espiritismo. Não é um atributo de Deus. Deus não está em todos os lugares, olhando tudo e vendo tudo que acontece. Não existe esse ser. Esse ser não existe. Não é atributo de Deus. Então Deus não está te vigiando. Nunca esteve e nunca vai estar te vigiando. Agora, se você fizer alguma coisa errada, a lei que ele criou, que é ele, é a lei divina, vai te impedir de fazer o que você quiser. Porque você vai bater de frente com a lei. Isso não quer dizer que tem alguém te olhando. Isso quer dizer que se você quiser, você pode até insistir em fazer errado. É sua liberdade de fazer errado. Mas entendeu? Então está no indivíduo essa interpretação. Respeitados os limites do conhecimento. Nós hoje temos todo o conhecimento do mundo. Temos mesmo, cara pálido? Acho que não, né? Acho que a gente está num estágio até... Né? Quantas vidas vai ser necessário, hein? Quantos milhares de vidas vão ser necessárias, né? Não é bem poucas vidas, milhares de vidas. Mas isso não interessa, mas é assim, isso aí que é o ponto. Isso não interessa, não interessa quanto tempo eu vou levar. Sim. Eu me sinto assim, eu tô numa caminhada de 10 mil quilômetros, eu tô no quilômetro 6. Mas isso não faz a menor diferença, entendeu? Não
faz a menor Então, diferença, porque o conhecimento, não é mensurável, é o uso do não, conhecimento. não é de conhecimento, não, é de entendimento do que eu estou conhecendo. Ah, sim, aí que é o ponto. Né? O entendimento do que eu estou conhecendo. E esse entendimento para fazer com que a minha vida seja melhor, seja mais simples e melhor para mim. Até o objetivo... Menos complicado, por aí vai. Tá bom, dá tempo da gente ler mais um pouquinho. Vamos em frente? Que alguém quer comentar alguma coisa? Acho que deu, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos criados terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, as aspirações, os pressentimentos dos povos, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão após um século contra as ideias novas, não se pode duvidar de que uma ordem de coisas se prepara e que o velho mundo se encontra em seu fim. Se agora, levando em conta a forma alegórica de certos quadros e buscando o sentido íntimo de suas palavras, compara-se a situação atual com os tempos descritos por Jesus, como devendo marcar a era da renovação. Não se pode deixar de se convir que várias de suas predições estão atualmente sendo cumpridas, de onde é necessário concluir que atingimos os tempos anunciados, o que é confirmado sobre todos os pontos do globo, onde os espíritos se manifestam. Assim como se tem visto, capítulo 1, número 32, o advento do espiritismo coincide com outras circunstâncias. Realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que deve forçosamente exercer sobre as ideias, e de outra forma claramente anunciada, naquela que é citada no Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É um anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade em nossos dias que se revela entre os indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições, e, consequentemente, a manifestação universal dos espíritos. Porque sem os espíritos não haveria médiuns. Além disso, é dito que acontecerá nos últimos tempos. Ora, desde que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, a sua regeneração, é preciso que se entenda essas palavras como os últimos tempos do mundo moral que termina. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma nota aqui, 203. Vamos lá, a nota. Atualmente o termo moral significa ética, mas no século XIX, além desse comum, havia outro, pois eram considerados morais os fatos derivados da ação do espírito humano, enquanto os fatos do mundo físico eram decorrentes dos fenômenos naturais. Havia 3 classes na universidade: ciências matemáticas, ciências naturais e ciências morais. A regeneração da humanidade proposta pelos liberais franceses representava o fim do mundo velho e o surgimento de um novo mundo moral, representado pela liberdade, igualdade e fraternidade entre todos, e não o ilusório fim do mundo físico por catástrofes e destruições. Então, naquele tempo, é um bom exemplo, né? Você vê como eles podiam enxergar o fim dos tempos, que é a destruição desse passado moral, ético, né? E a construção de uma nova sociedade. Isso há 150 anos atrás. Alguma observação, algum comentário? Aqui, quando ele fala vossos filhos profetizarão, né? Então, assim,
na história era só algumas pessoas que conversavam com os espíritos, né? Só os líderes religiosos. Era Tinha religião que restrito, matava. tal. Eu falei, pá, mata o cara. Você não falou com ninguém, fica quieto. Agora aqui não, na época do espiritismo lá na França, não só lá, na Inglaterra também, né? Tinha lá o movimento antes. E daí é para todos. Olha só que delícia, é para todos, não tema eleito, não é só para. Não vai ser instrumento de subjugação, é para todos podem. Até quem come torresminho pode, Marcos? Pode. É interessante essa colocação aqui na nota, pessoal. Veja que essa questão da regeneração da humanidade foi, né, como diz aqui, previsto pelos liberais franceses. E se a gente analisar bem, ela coincide com o que diz a doutrina espírita. E se a gente for mais além, comparar com o que vem sendo divulgado de regeneração de humanidade, vai bem distante, viu? Né? Então eu achei muito bacana, assim, bem esclarecedor isso aqui. Não, sim. Né? Eu acho interessante, olha. Do mundo, como a gente comentava de manhã, eu vou para o mundo de regeneração, como se fosse em outro local. Não, o né? interessante é o seguinte, você vê como a gente no movimento espírita brasileiro, vamos falar aqui, né? A gente tem, o que é a regeneração no movimento espírita hoje, difundida por aí, não vou falar o nome de nenhum médium aí. O que é a regeneração? É a mesma coisa que você ter um cara profetizando antigamente. O mundo mudará e você será transformado. Basicamente é isso. Não tem como você fugir. Você está dentro do mundo. Você vai ter que mudar na marra. Entendeu? E assim, eu vou tentar te ajudar a mudar de uma maneira mais suave, para você não tomar tanta porrada. Mas percebe? Sou eu que te digo como é que você vai se salvar. Esse é o mundo de regeneração que estão propondo aí dentro do movimento espírita brasileiro. Pode ler o que você quiser. E traga qualquer leitura que não diga isso no final dela. Desculpa, mas assim, eu tô até por fora das últimas leituras que eu não tenho feito. No último ano e meio aí, eu parei de ler essas coisas completamente. Nada fora de Kardec. Agora, era isso, eu li obras, cheguei a avaliar obras espíritas. É isso que diz lá. Tá lá e a gente acreditava, eu acreditava. Entendeu? Então, assim, aí fica difícil, né? A gente participar. O mundo de regeneração será quando todos seguirem o Evangelho. Por sua aí opinião, por seu livre-arbítrio. Aí acabou. Agora, então, isso é um equívoco. Entendeu? Você falar que o mundo de regeneração vai se dar quando todos seguirem o Evangelho. É um equívoco. Não, pois é, mas não é uma questão de. E não é no sentido de isso seguir. E não é no sentido. Não é no porque sentido assim, de seguir, é isso mesmo. A moral do Evangelho é uma coisa, né? E seguir o Evangelho é outra coisa totalmente diferente, que é o homem que criou. É porque a moral, o estilo que ele acabou de dizer. E a moral do Evangelho é para todos, independente de religião. Agora, se você fala todos o mundo só vai se regenerar quando todos seguirem o Evangelho de Jesus. Ele coloca grupo, aqui, né? É religião. Onde é que ele fala aqui da moral? Ética, né? Cadê? Aí você vê a interpretação. Por exemplo, do cristianismo veio o pessoal evangélico, né? Aí cada um tem uma ideia, né? Um segue lá as velhas escrituras e o Novo Testamento, o outro não, só o Novo Testamento, que é os 4 evangelhos, né? Aí você vê, cada um tem uma ideia, segundo o que refletiu ali, o que pensou. É grupos, e a regeneração não vai se dar com grupos, né? É uma coisa para todos. Enquanto ficar nessa ideia nesse e assim, sentido o que tem que perceber... A gente tem que se ligar na ideia e na moral e buscar na história da humanidade os pontos que se relacionam, sabe? Que se aproximam. Porque é uma coisa para todos.
E o mundo não vai se regenerar de um grupo, daí não é regeneração. Fala assim, não, só a metade da humanidade que regenerou, a partir de agora está regenerado. Não. É todos, eu penso que Não, a coisa é um pouco É mais todos. complicada, porque você vê o seguinte, é possível que se a maioria buscar o caminho da regeneração, encontrar o caminho da regeneração, como a gente fala no Espiritismo acontecer, a maioria, é possível que o mundo seja de regeneração? É. E o que acontece com os outros que não alcançaram? Eles são expulsos? Não, né? Mas o Mas que eu- acontece com você quando você está no meio de um grupo que você não quer estar? Mas você diz nessa regeneração agora, nessa vida, Justamente. Satiro? Não estou dizendo essa vida, estou dizendo um momento hipotético onde a maioria será regenerado. A maioria. Os que não forem regenerados não são livres para buscarem outro lugar onde eles se encaixam melhor? são livres. Não é isso que o Espiritismo diz pra gente? Então as saídas são todas apresentadas. Entendeu? Elas são todas aí apresentadas. As saídas todas. E você escolhe a que você quiser. Inclusive permanecer estacionado onde você está. Isso é possível. Eu não quero evoluir. É. Não evolui. Hum. Sim, Até mas você não porque evoluindo, a você vai. proposta. Você não evoluindo, você vai para outro mundo que você vai ajudar o. Você vai para o onde outro você mundo a quiser, evoluir. não. Mas você vai para onde você quiser, se você quiser ir. Se eu quiser ficar aqui enchendo o saco de vocês que são regenerados, eu vou ficar aqui enchendo o saco de vocês. Vou começar pelo Marcão aí. Vou encher o saco dele o tempo todo. É minha escolha. Eu faço o que eu quiser. Mas aí eu te garanto que você vai querer acompanhar a Ju. Em algum Pra onde momento, ela aí é for. outro aprendizado do Espiritismo. Vai chegar um momento aonde eu vou cansar de encher o saco do Marcão. Então, e vai Entendeu? Por acompanhar a algum Juliana. motivo, eu vou compreender de que o mundo não é encher o saco do Marcão. O mundo é outra coisa. Aí eu vou lá e escolho fazer uma outra coisa, entendeu? Minha escolha, novamente. Não há o que o Marcão possa fazer, ou ninguém, ou o mundo, ou todo o planeta Terra, ou o universo inteiro possa fazer para que o Satiro mude a vontade dele de querer encher o saco do Marcão. Ninguém pode fazer nada. Sou eu, entendeu? Sou eu que faço minhas escolhas. É livre, isso é liberdade. Até mesmo para não ser livre. Você pode escolher não ser livre, se você quiser. Que é isso que nós estamos escolhendo hoje, né? Em muitas coisas. A gente não quer aprender. Ao não aprender, a gente demonstra que a gente não está buscando a liberdade. Você não quer. Pode ser que em algum aspecto você esteja, em outros não. Você não quer buscar a liberdade. Não é só para vocês refletirem. E assim, a moral, a única observação é o seguinte, novamente, cuidado com o termo. A moral, essa colocação, outro dia eu fiz. A moral, hoje em dia, é entendido como ética. A moral que nós falamos no Espiritismo não é a moral que se fala na rua. Se fala lá Não fora. é a moral não é ética. contemporânea nossa. Não é a Não, moral não, contemporânea. isso aí já era nossa. antigamente. Ela não é ética. Ética tem a ver com forma, condutas e maneiras de você agir no mundo numa determinada sociedade. Inclusive, é tão restrito quanto uma sociedade. Ou seja, alguém te diz como agir. Não use tal roupa. Faça. Isso é ética. Entendeu? E moral não é isso. A moral que a gente fala no Espiritismo não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Entendeu? Então, às vezes a gente fala em moral e pensa dessa maneira. Não, não é isso. Moral é Essa aquilo... moral contemporânea aqui. Não é só contemporânea, não. Isso aí já vinha de antes, pelo que eu já estudei uma vez ética, vem bem de antes. A questão da ética vem lá de trás, o conceito, né? Pelo menos, talvez o nome não. Então, assim, a moral, o que é a moral? O que é a tal da evolução moral nossa? Ela precisa ser religiosa? Não. Ela precisa ser o quê? Individual, construtiva, voltada para o bem. Consciente é uma palavra importante. Então a moral não é algo que os outros te dizem, é algo que você conscientemente escolhe fazer.
e que lhe faz e que traz o bem nela. E vai Entendeu? com o aprendizado aprendendo a escolher, né? Porque não aprende, não Ah, aprende, não mas acerta não é de primeira. escolha, é a escolha no bem que traz. Olha só, o que traz a evolução Tem moral. gente que não acerta de primeira, aí vai O que escolhendo, vai justamente. percebendo que errou, fala, não, eu posso Justamente. fazer Mas melhor e tal. você evolui moralmente quando você faz escolhas no bem. Não é qualquer escolha. Então, agir no bem traz você a evolução moral. Porque Agora, criou quem é sua que diz o que é compreensão. bem? Quem é que diz o que é bem? Você mesmo. Tá A dentro minha de você. consciência. Tá dentro de você. Deus colocou aí. Está na minha consciência. Justamente. Aí a sociedade manda você agir de uma certa maneira e você age e aquilo pode estar completamente errado. Você sabia que estava errado e você foi lá e agiu daquela maneira. Por isso que a ética não é a moral. A moral é o que vem de dentro de você e não o que vem de fora. Voltou para dentro do indivíduo. Olha a sacanagem aí. O Espiritismo não dá porta de saída para nada que não seja você. Não tem nenhuma porta de saída que você consiga fazer diferente. Você pode não querer fazer. E nós constantemente agimos dessa maneira. Eu não quero agir dessa maneira. A gente ainda faz isso muito. Não tem nenhum santo aí não. Entendeu? Então a gente faz isso. Porque a gente não quer. Então a gente está abrindo mão da liberdade, a gente está abrindo mão do livre-arbítrio. A gente quer agir da maneira errada. E aí quem sofre com isso? Sem problema, porque quem sofre é você. Você pode errar à vontade. Porque o sofrimento só vem para você. E enfim, ele fica com... Olha que legal, você conquistou o sofrimento. Você conquistou o seu sofrimento. Aí alguém vai tirar de mim? Não, relaxa, ninguém vai tirar de você. Nem a liberdade, nem o livre-arbítrio, né? Nem a felicidade é retirada de você por ninguém. E nem o sofrimento é retirado de você por ninguém. Fica à vontade. Pode sofrer à vontade. Você é livre para sofrer. Quanto você quiser. E como é que eu paro de sofrer? Evolução moral é o caminho. E como é que eu chego na evolução moral? Ciência filosófica, compreender as coisas, começando por você mesmo e pelas coisas como elas são, segundo as leis da natureza, as leis divinas. Aí entra a divindade, que nos deu essas leis, que a gente não sabe de onde vieram. E elas nos explicam que se você vai contra elas, você vai sofrer. Se você vai a favor delas, você alcança a felicidade. Ô Satiro, as divindades, né? Você falou da divindade. Leis divinas. As leis divinas que a divindade trouxe. Porque assim, a partir do Espiritismo, a gente tem um marco. Porque aí a espiritualidade começou a trazer qual é a moral dos espíritos, qual é a moral do mundo dos espíritos e qual é a moral do espírito. Antes era o homem com as suas ideias, pensamento, né, reflexão, refletindo, que aí chegou, por exemplo, o espiritualismo racional. É tudo de ordem humana. O homem pensou isso. Ele observou, pensou e através das pesquisas. Se eu estiver errada aí, alguém, por favor, me socorre. Ou se eu estiver equivocada, a partir ali do magnetismo, foi se conversar com a alma, e isso contribuiu demais para essa ideia do espiritualismo racional. E depois, com o espiritismo, a espiritualidade começou a falar qual era a moral né, dos espíritos e a moral... Qual é a moral do mundo dos espíritos e a moral do espírito. E daí a gente vai analisar qual é a moral do homem, né? Nós, seres encarnados, ser humano. Qual é a moral? É a mesma de sempre. Aí a gente tem a moral religiosa, a moral materialista, e daí a gente vai ter a moral espiritualista. Não. Eu não vejo assim. É que eu falei. Não estou afirmando, eu estou falando. Pois é, mas eu estou dizendo assim, cuidado. Eu não vejo assim, eu vejo que a moral é a moral. E assim, o espiritismo não criou a moral espírita. Ele não criou isso. Isso já existe, assim como as leis da natureza, para não falar divinas,
mas da natureza, são a mesma coisa, que não existem só na Terra. Percebe que na planície de Marte existe a mesma lei. Entendeu? Exatamente a mesma lei. Pelo cosmos inteiro, a lei divina está em todos os lugares. Entendeu? As leis que regem o mundo físico, as leis que regem o mundo moral. Pois é. Então e elas as são as leis mesmas que regem desde a sempre. vida. E as leis que regem a vida. Justamente. Então elas existem desde sempre. Sim. Então a questão moral não é uma questão que se aplica só ao homem contemporâneo. É uma questão que se aplica E assim, a a partir de um todos os certo seres momento. e espíritos como nós, vamos dizer assim. Espíritos que são individualidades no universo Então, inteiro. Satiro, sempre houve essas leis. Só que a partir de um determinado momento da humanidade, o homem tomou consciência dessas leis. Eu não sei quando foi isso. Acho que devem ter tido homens no passado, que como vários Porque gênios. através do espiritualismo racional, aí vem. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, Satiro? Aí vem. A gente está aprendendo essas leis naturais que regem a matéria, as leis naturais que regem a vida, as leis naturais que regem a Mas não é a partir alma. dos. O que eu estou dizendo é o seguinte: o conhecimento das leis da natureza pode ser recente. Se traduziu, inclusive, não somente no espiritualismo racional. Não somente. Por exemplo, Sócrates já tinha essa compreensão. Entendeu? Que faz parte dos homens que justamente, percebeu a ideia, entendeu? Começou a pensar diferente. Pois é, mas é o que eu estou te dizendo. Não existe essa lei divina, ela não é algo que nos é dado num certo momento. Ela sempre existiu. Sim. E quem se guiar por ela vai sempre cair no mesmo lugar, independente da época e do planeta, Então, do cosmos, da galáxia que esteja. Para se guiar por todas elas, primeiro você tem que tomar consciência delas. Mais ou menos. Eu posso me guiar. Quando eu sou o Uga Buga lá, que comia torresminho de dinossauro, eu já me guiava pelas leis divinas. Né? Quer dizer, eu já tinha as leis divinas. Ou você acha que elas surgiram depois? Eu podia não ter consciência delas, mas eu já me guiava por elas. A dúvida é se você seguiu o torresminho ou a lei divina. Eu segui os torresminhos. Sempre, meu amigo, sempre. Isso aí eu não vou mentir, porque não dá para mentir, né? Já deu para ver meu apego ao torresminho. Então, apego material, né? Então, assim, sempre existiu. É tudo no campo do raciocínio, não é? Não é tipo a divindade é no campo que da ciência filosófica. A divindade falou que é assim, a espiritualidade falou que é assim, os homens falaram que é assim. Não, é tudo raciocínio. Sim, raciocínio. Pois é, mas a gente consegue perceber de que o mundo, desde que é mundo, isso falando mundo, não terra, mundo, galáxia, universo. Desde que ele é mundo, as leis divinas existem. Ou você acha que lá em Andrômeda não tem as mesmas leis? Tem exatamente as mesmas leis. Lá em Andrômeda. E Andrômeda é muito mais antiga do que a nossa galáxia. Então, sei lá, é o que eu disse uma vez para um amigo meu. Bom, se Deus é um ser antigo, que é a nossa imagem, e Marte é um planeta muito mais antigo do que a Terra, vai ver que Deus era marciano, né? Mas um serzinho verdinho de anteninha sentado no trono, e não um lourinho de cabelo branco. Entendeu? Ou seja, Deus, as leis da natureza não são aplicadas à Terra, são aplicadas ao universo inteiro, que sempre existiu. As galáxias todas. Então, não cabe imaginar um ser, nem um local. E assim, e o homem, olha só, eu vou te dar um fato, é um fato que eu vou dizer agora. Nós já sabemos. Hoje o homem sabe que espaço e tempo não são coisas separadas. Espaço e tempo são coisas unas. Agora vai lá e trabalha com isso para você ver o que você entende do mundo. Aí tu vai ver a loucura que é. Né? Ou seja, o tempo passa segundo o espaço também. E o espaço acontece segundo o tempo. Isso é uma loucura. Você vai... Mas isso daí, pois é, isso é pensamento humano, científico, que foi descoberta do homem, do ser humano. Pode ler. Se quiser eu te dou 2, 3 livros para você ler sobre isso. Aí você vai começar a entender
muito mais distante o que acontece com a gente. E outra, né? A gente pode olhar aí no próprio mundo, né? Nas plantas, a forma que ela se desenvolve, quais são as sensações que ela tem, quanto é vegetal, né? São todos os seres aí, a área vegetal, a área animal, a área quando é uma pedra. Então, cada uma tem uma forma que esse espírito vai se desenvolvendo de uma forma, né, que ele vai sentindo quais são essas leis. Não, o que ele fala aqui no final é o que é o nosso mundo. A última frase aqui do texto. É dito que acontecerá nos últimos tempos. Ora, desde que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, a sua regeneração, é preciso que se entenda essas palavras como os últimos tempos do mundo moral que termina. Ou seja, independente da palavra existir ou não, na época do Uga Buga, lá atrás, né, já existia moral. O conceito já existia. A gente já era regido por essas leis e a evolução do homem já era regida pela evolução moral. Então o Uga Buga Satiro evoluiu moralmente lá da idade da pedra lascada até o mundo medieval, ou até o mundo egípcio, e depois do egípcio ele foi para o mundo medieval, e do medieval ele está na época nos tempos atuais, e eu vou continuar existindo, e as leis vão ser as mesmas. Elas não mudam, entendeu? Sim, elas não mudam. Elas são as mesmas. A gente aqui quer achar que a gente que não tem o conhecimento e não sabe como elas se aplicam a nós. Entendeu? E na medida que a gente se desapega do mundo material, a gente se transforma. A questão moral está cada vez mais evoluída, até o momento que eu não precisarei mais da matéria para poder passar por isso. Eu vou precisar de outra coisa. O que é Satiro? Sei lá o que. Não compreendo nem a parte da matéria, vou compreender o que vem a seguir. Não sei o que vem a seguir. Alguma coisa vem a seguir. Não sei. Mas com certeza passa por essa unidade de princípios que a gente está vendo. Tem que estudar, tem que praticar, tem que colocar em prática o bem, tem que agir no bem. Aí você evolui moralmente, aí você aprende um pouco mais, aí você estuda. Aí eu vou conseguir aprender sem estudar? Não vai. Sem desenvolver a inteligência, de qualquer forma que você quiser, você não vai conseguir evoluir. Mas é uma escolha que você tem. Você pode se paralisar resolvendo, por exemplo, se ater aos apegos materiais que você tem. E não pensando sobre as coisas. Escolhendo seguir aquilo que você aprendeu com o outro. O outro te ensinou e você se apegou naquilo. Isso não é uma maneira de você parar moralmente a evolução sua? Você se recusa a pensar. Agora, Satiro, que assim, aqueles que se dizem ateus, eles também são regidos por essas leis. Todo mundo. Né? Não, que se dizem cristãos, que se dizem... E assim, que se diz materialista. Não esquece o seguinte... Tudo é regido por essa lei. Não esquece o seguinte, olha só. Não são os espíritas que vão guiar o mundo. Existem uma série de outras pessoas que estão vivendo um mundo de regeneração e que não têm a menor ideia do que é o espiritismo racional. E o mundo de regeneração é na moral. Pois é, mas as pessoas podem estar evoluindo do seu jeito, na sua inteligência, né, dentro do mundo moral e já no mundo de regeneração, enquanto nós espíritas aqui podíamos estar mais adiantados, estamos batendo cabeça. As pessoas esquecem disso. O espiritismo não é o caminho único para a regeneração, para a evolução da humanidade, do homem, evolução moral. Não é. E tanto que tem um monte de gente por aí que tem grandes pensamentos. Nos ensinam muito, inclusive. Entendeu? É só você encaixar na equação e observar que foi uma colaboração que a pessoa deu. E às vezes ela disse a mesma coisa com outras palavras. Ou ela fez algo que você está dizendo e nunca conseguiu fazer. E que a maneira dela de fazer é viável. Entendeu? É uma maneira de você agir no mundo. Né? Quer ver um exemplo clássico?
O desapego das coisas por certas pessoas que vivem com alimentos frugais, comem de uma maneira específica, abrem mão dos bens materiais. Pode ser que esse seja um caminho de você praticar o desapego e vivenciar o desapego e ter um aprendizado diferenciado. Ou não, ou isso não é um caminho. Claro que é. O cristianismo não é um caminho? Claro que é. Onde é que fica o todos os caminhos levam a Deus? Ou não leva? A pessoa passa pelo mesmo negócio, ela desenvolve conhecimentos e vai começando a explicar o que ela faz dentro da religião dela. Tá valendo. Não precisa seguir o espiritismo. Tá valendo. Mesmo fora das religiões. Tá valendo. Tá todo mundo político. Colabora aí, Conde. Entendeu? Então, ampliar um pouco o nosso escopo. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que vocês já pensaram, vou deixar um pensamento para vocês. O que você era na outra vida? Você era espírita? Será que você Eu era tenho certeza que eu não. Mas se você acha que alguém era, Devido à dificuldade minha, eu tenho certeza que não. ou seja, eu nasci há 58 anos atrás, como Conde. 58 anos atrás. O espiritismo tem 150 anos. Se eu acreditar naquela história de que a gente leva muito mais tempo do lado de lá do que do lado de cá, eu posso supor que provavelmente quando na minha vida anterior não existia o espiritismo. Mas você citou história. Hein? Quem conta a história? Sim. Pode ser que sim, você possa Pode ter ser que nascido. sim, mas Você provavelmente... pode ter nascido em 1860. Pode ser, pode ser. Você pode ter. A expectativa de vida era menor antes. Era verdade, verdade. Muito bem lembrado. E aí Teve eu duas passei guerras. menos tempo lá. Pode ser, pode ser. Mas percebe que é uma coisa muito recente? Aí você coloca... E assim, pelo amor de Deus, né? Não vamos colocar salvação em nada, né? Muito menos no espiritismo, né? Seria E nós temos de colocar o seguinte: a gente está pensando, na outra vida eu era espírita. O problema é o seguinte, né? Erraticidade você era. Esse é o pensamento correto. Nós não somos as personalidades, nós somos um espírito. Nós vivemos no mundo espiritual e não aqui. Às vezes o espírito nasceu no Oriente, onde não existe o contato com a cristandade, mas quando ele está na erraticidade, ele é um espírita. E aí? E aí? Ou ele vai para lá como maometano, né? Eu vou para lá, eu sou... Ele vive entre os maometanos. É. Mas o comportamento dele já é um comportamento espírita. É Ou isso. vive lá na Índia. Isso. Então, a gente não sabe. O problema é quando o Gandhi, por exemplo, o Gandhi compreendia muito mais o cristianismo do que os cristãos. É verdade. Então, como é que fica? Então, você vai na erraticidade, você pode ter sido espírita. E aí? Então, Por esses exemplo, apegos não fazem sentido. Isso aí são apegos tem. que a gente tem. Não fazem sentido que nem você pensar, por manter exemplo. eles. O que faz sentido é a ciência, é o que você A gente- aprende, é o Quer ver conhecimento. como é que é absurdo? As pessoas acreditam, né? As pessoas pegam, leem André Luiz, leem Emmanuel, e a gente sabe que na encarnação passada o André Luiz não era espírita. E aí? Mas a pessoa já colocou ele no quê? Santo Dentro da Espírito. literatura espírita. É. Agora, se ele não era espírita, e ele não. Aí sim você pode perguntar, se ele desencarnou ali por 1930, né? Vamos supor uma data fictícia aí. É. Esse daí, com certeza, na outra encarnação, ele não teve Não era conhecimento. espírita. Com Você certeza. sabe que porque na o última espiritismo não era, e na anterior também não. também. Para pensar, essa foi uma ideia para ser pensada. Então não faz sentido de maneira nenhuma que você veja. O que faz sentido é razão, vontade e imaginação. Apegue-se à faculdade da alma e vá trabalhar. E a primeira é a razão. Então começa a usar o espiritismo para você, pensando nas ciências filosóficas que ele é, qual é a compreensão do mundo que eu tenho, que eu consigo ter nesse momento sobre as coisas do mundo. E essas coisas devem te guiar. Esse conhecimento é o que deve apontar para você o caminho
juntamente com o que você tem dentro de si. A bússola está dentro de você. Olha que legal. Isso é a melhor coisa que existe. A bússola não está fora, está dentro de você. E você só pode fazer por você. Pelo mesmo motivo que ninguém pode fazer por você, você não pode fazer pelo outro. Pronto. Aí você vai seguir o caminho. Né? Então, assim, aí nós vamos chegar no mundo moral de regeneração. É uma moral diferente. Aí estamos regenerando. Aí o mundo vai estar melhor. O que é o mundo de regeneração, segundo a descrição que nos dão? É um mundo onde o bem prevalece. Ponto. É basicamente isso. Não é que a gente vai ter carro voando ou muitos jardins perto da nossa casa. Não é nada disso. O bem prevalece no mundo de regeneração. E hoje? Hoje a gente estaria empatado. O bem e o mal. É só isso. Aí muda para quê? Muda para o bem prevalecer. E como é que o bem vai prevalecer? Quando a gente evoluir moralmente numa quantidade muito maior de pessoas. Aí o bem vai prevalecer. Não é uma andorinha que vai fazer prevalecer. Tem que ter muita gente a mais para poder prevalecer. Entendeu? Então basicamente é só isso. Então a nossa evolução ela é moral. Ela é uma evolução moral. Até porque nada que nos acontece no mundo material fica com a gente. Pode tomar 10 tiros, pode ter uma Mercedes, você pode morrer de fome. Nada disso fica com você. Nada. Você pode ter problema no fígado, pode morrer que nem eu e o Marcão de torresminho e cachaça. Pode tudo isso. Mas na próxima vida, né, Marcão? Estamos livres do torresminho e da cachaça, porque a gente vai se ajudar e vamos largar esse vício. Aí, entendeu? Então, assim, você pode tudo que você puder. Ah, mas e aí? E aí que isso é tua personalidade, não é tua vida. Tua vida é espírito. Nunca foi tua vida. É um momento, um segundo da tua vida espiritual. Esse convencimento, essa compreensão é na minha opinião, uma das compreensões importantes que você tem da vida. Não quer dizer que você vai perder a oportunidade de fazer alguma coisa, entendeu? Não é porque é uma noite que você vai perder a oportunidade de viver. Viva aquela noite da melhor maneira que você puder. Tire proveito dela para aprender, para ver. Porque não adianta, né? Você passar vida após vida sem fazer nada, não adianta. A gente sabe disso. Embora seja uma opção viável. Não é aconselhável, mas aí é com você. Cada um segue o caminho que quer. Tem gente que fica a vida inteira, não fica a vida inteira, imagino que fique, né? Não sei. Apegado ao material? O que é você ficar apegado ao material a tua vida inteira? Não é você deixar para lá o progresso, a evolução moral? Eu tô perguntando, tá? Eu não tenho certeza, eu tenho pensado sobre isso. Se eu ficar apegado o tempo inteiro à minha condição material, pô, já deu, né? Já era para eu estar um pouco além disso, né? E aí o pessoal, que eu tenho usado essa teoria de que o satiro vai estagnar na vida, entendeu? Em vários grupos eu tenho usado isso. E se eu estagnar na vida? Se eu resolver parar e não fazer nada? Aí isso não é bom. Não é bom pra quem, cara pálida? Pra mim. E alguém pode mudar isso? Ninguém. Não há o que você possa fazer. Ah, você vai prejudicar o mundo. Não vou prejudicar a mim. Não vou prejudicar o mundo. Entendeu? Não vou. Cada um é que siga a sua consciência. Então eu tenho usado isso daí porque eu tenho pensado sobre isso. Agora, e se eu ficar apegado ao material o tempo inteiro? Eu não estou fazendo exatamente isso? Estou perguntando. Não, mas aí eu estou evoluindo. Como? Materialmente? Isso daí é que é a vida. Ah, o importante para o espírito é... Meu Deus, quanto mais Mercedes eu tiver na garagem, melhor. Ô, Satiro, evoluir materialmente, vai ficar tudo aqui. No desencarne vai ficar tudo aqui. Não, e tudo que você consegue não te garante evolução. Você inventou o foguete que vai lá, que vai lá em Marte. Na hora que você morrer, vai ficar mas aqui. Mesmo assim, eu acho que em algum aspecto evolui. É um conhecimento que vai ficar para a humanidade. Não, agora, na evolução moral,
você vivencia Então, ela a partir evolui a daquele inteligência. momento. Não, Ela vai fazer parte da sua vida para sempre, uma evolução moral. Francine, Fran, é o seguinte, é com certeza, essa hipótese que eu levantei é uma hipótese utópica, entendeu? Porque a gente sabe, até pelo estudo que a gente já fez, o suficiente, de que ninguém fica estagnado. A gente progride por menos que a gente queira. Você progride na sua inteligência. Você está olhando em volta, a não ser que eu me enfiasse numa cápsula de vidro imersa em água e vivesse lá a minha vida inteira. Aí pode ser que a coisa é escura ainda, né? Num lugar isolado, que eu não visse ninguém. Alguma coisa assim, talvez. Então isso é utópico. É óbvio que a gente evolui. O que eu estou dizendo é o seguinte, obviamente que eu posso estagnar a minha vida em vários momentos, de várias maneiras, não atrasar, não falei atrasar, parar. Eu não volto, eu não retrocedo. Né? A gente aprendeu isso. Mas eu posso reduzir consideravelmente o meu progresso. Isso eu consigo, eu imagino que eu consiga fazer. Aí o meu questionamento é o seguinte: mas você vai premeditadamente escolher? Não preciso premeditar nada. É só ter apego material. É só me manter no apego material e viver por esse apego. Para pensar, né? Para vocês pensarem aí, o que é isso? Não é isso que a gente pode estar fazendo hoje? Quando a gente tem os apegos materiais, a gente não está escolhendo retardar o nosso progresso? Tá bom, então vivamos para as emoções, né? Que são todas materiais. Vivamos para a dor e o prazer, que também é material. Ou sigamos os nossos instintos, que são todos materiais. Ponto, essa aí tá pronto o bolo. A festa tá feita. É só seguir. Inclusive tem vários caminhos aí para você seguir. Para pensar, né? É para pensar. Bom, então começamos a entender o que é o mundo e vamos para o julgamento final na próxima aula, onde os senhores serão julgados, entendeu? Teremos aí alguns espíritos superiores presentes que julgarão os senhores, começando pelo Roberto, entendeu? Tem estado muito ausente. Ó, sumiu de novo, tá vendo? Vou jogar vocês. Será o primeiro a ser julgado no julgamento final na próxima aula. O superior tá falando eu. Não, de mim. você será julgado. Você não é um ser superior. Não. Você será julgado. Não se coloque, porque você não vai fugir dessa. Não, eu tô na esfera crística já passei dessa fase. Eu gosto da modéstia dos colegas. Sou humilde. A gente tenta. Humildade, na modéstia. Tá bom. Tá bom, pessoal? Algum outro comentário pra gente encerrar aqui hoje? Demos o nosso horário aqui. Tranquilo? Queremos alguém que está escondido aí no escuro das câmeras para fazer uma oração. O Roberto sabia disso, então ele já apareceu por isso. Para fazer as orações aí, porque eu sei que tem... não tem quase ninguém, ó. Foi todo mundo embora antes, que beleza. Então não sobrou ninguém. Então, Roberto, é você mesmo que vai fazer a oração de encerramento. Heteronomamente, vai, cala essa boca e faz a oração. A Franciele tá aí, ela faz. A Fran tá aí? Ô, Fran, faz pra gente, Fran. Dedo duro? Não tá, não. Tá só em... Então tá aí. Tá bom, então vamos ter os 3 últimos, né? Temos que assinar a ata. Isso, temos que assinar a ata. Então, tá bom. Agradecemos, Senhor, ao fim de mais esse encontro, a inspiração para a compreensão. Pedindo que nós consigamos lembrar esses ensinamentos no nosso cotidiano, porque só assim eles se consolidarão em nós. Que assim seja. Que assim seja.